Obrigada, senhor presidente, senhores senadores. Estava aqui ouvindo o discurso da senadora Vanessa Graziotin e quero me somar a ela a essa preocupação para que nós possamos ter soberania na extração do potássio. Meu estado, o estado do Paraná, um estado produtor agrícola, necessita do potássio. Então, queria dizer a Vossa Excelência que pode contar comigo nessa frente parlamentar, que nós vamos estar irmanados nessa luta. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quem nos ouve pela Rádio Senado, quem nos assiste pela TV Senado, especialmente aqui os meus cumprimentos aos nossos paranaenses, estado que eu represento. Eu ocupo essa tribuna novamente hoje para comentar e lamentar mais uma vez a situação de desgoverno em que se encontra o meu estado, o querido estado do Paraná. Muito antes do início da campanha eleitoral, senhor presidente, de 2014, quando participei do pleito concorrendo ao cargo de governadora do Paraná contra a reeleição do governador Beto Richa, eu vinha manifestando minha grande preocupação com a situação econômica e financeira do nosso estado e, sobretudo, com o modelo de gestão adotado nos últimos 4 anos de governo. Utilizando-se de forma agressiva de propaganda e marketing ao longo dos seus 4 anos de governo, promovida em muitos dos principais veículos de comunicação do Paraná, o governador Beto Richa repudiou e negou todos os alertas feitos sobre a evolução das contas estaduais, sempre alimentando a ilusão de que o Estado vivia em equilíbrio e prosperidade. Foi além e, igualmente, através do seu bem-sucedido marketing político, inventou a história de que eu, senadora do Estado do Paraná, trabalhava contra o nosso Estado e que o governo federal boicotava o Paraná, quando exatamente era o contrário. Eu alertava para os perigos da sua desastrosa gestão e o governo federal sempre investia em programas e projetos para a melhoria das condições de vida da população. Aliás, hoje fica mais do que evidente que os tais empréstimos, que, segundo o governador, seriam suficientes para solucionar todos os problemas do Estado e que, supostamente, eu dificultei a aprovação e o governo federal perseguiu o governo estadual, apenas não tramitaram e demoraram na sua gestão porque a gestão do Estado do Paraná já afrontava a lei de responsabilidade fiscal. E ficou claro também que o problema do Estado não seria resolvido com os tais empréstimos. Infelizmente, senhoras senadores, senhores senadores, sou obrigada a voltar a falar sobre a crise paranaense na tribuna do Senado, pois a situação está cada vez pior. O governador Beto Richa, do PSDB, que tanto prega a responsabilidade fiscal, perdeu completamente o controle da situação fiscal do nosso Estado. As últimas notícias dão conta de que apenas a dívida de curto prazo, referente às contas atrasadas com fornecedores de produtos e serviços, ultrapassa a casa de R$ 1,5 bilhão. São milhares de pequenos empreendedores que vendem ou prestam serviços ao governo do Paraná e que não estão sendo pagos. Mas, além disso, o Estado tem milhares de servidores vivendo a angústia de não saber ao certo se receberão os salários no próximo mês. Desde o final de 2014, a aproximação da data de pagamento é acompanhada de grande tensão, porque todos sabem que o governo tem feito verdadeiros malabarismos na área fiscal para conseguir recursos para a folha de salários. Em várias situações, os nossos servidores ficaram sem receber. Os policiais e bombeiros que foram deslocados para as praias, para a Operação Verão, ficaram sem receber as diárias a quem tem direito. Ou seja, trabalham longe de casa, têm despesas extras com alimentação, roupas e estadias e não recebem por isso. Milhares de professores contratados em regime temporário não receberam os seus salários nos últimos meses. Também não receberam o pagamento que lhes é devido pela rescisão do contrato temporário.
Ainda sobre os professores e servidores das diversas áreas, o governador não pagou o chamado terço de férias. E todos sabemos que os trabalhadores têm direito a receber esse acréscimo quando saem de férias. Nesse caso, a situação de descontrole vem desde outubro do ano passado, a fato que eu já alertei nessa tribuna. Ou seja, praticamente todos os servidores do Estado do Paraná levaram um calote nos seus direitos. Esse quadro de total desacerto, de verdadeiro caos administrativo a que o governador Beto Richa conduziu o Paraná, não é surpresa, nem mesmo para ele. Desde 2013, os técnicos do governo alertam que as finanças iam mal e apresentaram um diagnóstico dos problemas apontado, medidas que poderiam ser adotadas para evitar o pior que agora acontece. Nem preciso dizer que os alertas foram ignorados. Agora que o leite está derramado, o governador tenta recuperar o controle da situação com duras medidas. Em dezembro, promoveu o aumento de impostos e contribuições, aumentou a alíquota de ICMS e do IPVA. E agora lançou um pacotaço de medidas destinadas a eliminar despesas, dentre elas verdadeiros atentados contra os direitos dos trabalhadores. Graças à grande mobilização histórica que nós tivemos em nosso estado, o estado do Paraná, puxada pelos professores, esse pacotaço não foi à frente. Chegamos ao cúmulo de ter os deputados estaduais entrando na Assembleia Legislativa dentro de um camburão de polícia para se protegerem dos manifestantes e não conseguiram aprovar as medidas. Ainda assim, o governador tenta mandar as medidas ou parte delas para a Assembleia votar. Fez uma negociação com os professores, nem esperou a negociação ser discutida junto com a base, porque amanhã tem a Assembleia da categoria, e já acionou a Justiça, para que a Justiça pudesse suspender a greve. O Poder Judiciário do Paraná não declarou a greve ilegal, mas deu uma sentença muito estranha, uma sentença que apenas os professores que dão aula para o 3º ano do 2º grau voltassem ao trabalho, praticamente impossível de ser atendida. Amanhã, na Assembleia Geral, os nossos professores definirão se voltarão ou não ao trabalho. Nós estamos numa situação de grandes conflitos. O governador Beto Richa está começando a pagar pela sua irresponsabilidade no trato da coisa pública. Segundo uma pesquisa divulgada hoje pela Paraná Pesquisa, a popularidade do governador despencou. 76% dos paranaenses consultados reprovam o governo de Beto Richa depois de 2 meses de seu mandato reiniciar. Segundo o pesquisador Murilo Hidalgo, do conceituado Instituto Paraná Pesquisa, o motivo da queda na avaliação do governo é o caos nas finanças do Paraná. Essa é a situação que temos. O governador começou o 1º mandato falando em choque de gestão, e iniciou o segundo, dizendo que o melhor está por vir. O problema, senhoras e senhores senadores, é que o choque de gestão do governador Beto Richa responde integralmente pela falência atual do Estado. Em 2010, último ano do governo anterior, o Estado do Paraná arrecadou 22 bilhões de reais, que atingiram em 2014 um montante de 35 bilhões, um crescimento de 34% nos 4 anos de governo do Beto Richa. Agora, além de ele dizer que não tinha arrecadação, portanto, isso mostra que não tem-se nada a ver com a conjuntura nacional, mas com as escolhas feitas pelo governo. Ele gastou mais do que podia. A despesa cresceu 57%. É fato, e mais, a despesa de custeio de manutenção da máquina pública saltou de 8,3 bilhões para 16,6 bilhões, um crescimento de 99%. É fato que a economia do país e do mundo ainda enfrenta uma conjuntura de crise, que precisamos de ajustes. Porém, é impressionante verificar, a partir dos números fiscais do Paraná, o quanto o atual governo do Estado colaborou, através de suas decisões, para agravar a crise. Aliás, prova disso é a entrevista do governador Beto Richa, publicada no último domingo, na Folha de São Paulo, quando afirmou se tratar de coragem e não de irresponsabilidade gastar mais do que havia em caixa, reconhecendo, inclusive,
que sua coragem resultou no descumprimento do pagamento do terço de férias, rescisão dos professores dentro dos descalabros administrativos. E agora, justamente no pior momento da crise, do ponto de vista político, a impressão é que o governador não comanda o seu governo. Temos um secretário de Fazenda vindo de São Paulo, com os poderes de interventor, manda e desmanda no Paraná. O secretário Mauro Ricardo, que já serviu a gestão do PSDB em São Paulo, assumiu o governo do Paraná e cobra caro por isso. Além do seu salário de R$ 29 mil por mês, recebe mais R$ 20 mil como participante de conselhos da administração de empresas do Estado. O interventor que pretende achatar os ganhos dos servidores públicos e lançar mão dos recursos da Previdência Estadual ganha um alto salário. Desse jeito, o caos financeiro e orçamentário em que o Estado foi atirado por esse governo irresponsável poderá descambar para a perda da autonomia política com o interventor vindo de São Paulo, querendo tratar novamente o Paraná como a quinta comarca. Encerro, senhores senadores e senadoras, lamentando muito que a situação do meu estado, Paraná, a quinta economia nacional, tenha chegado a nível tão vergonhoso. Um dos estados mais ricos da federação, terra de um povo vibrante e trabalhador, transformado por um governo desastroso no segundo maior déficit do país, com 4,6 bilhões em 2014. Que o quanto antes o governador assuma suas responsabilidades e volte a governar nosso estado. Chega de ilusões, o preço a pagar está sendo muito caro para toda a população paranaense. Agradeço, senhor presidente, os minutos a mais que me foi concedido, mas era uma necessidade que tinha de falar dessa tribuna a situação em que meu estado se encontra.